Atos capítulo 7. Eu, domingo passado, preguei em Atos capítulo 7 e acabei falando demais, né? Porque no outro domingo eu tinha faltado. Então, quando a gente falta e a gente não fala, a gente vem com fome de falar, né? A gente fala mais. Mas eu comecei falando, o pastor Mauri pregou sobre custos, né? E eu tinha até me esquecido que esse tinha sido a pregação, o tema também, falando sobre custos, e eu vim falando sobre custos também, né? Eu creio notoriamente que Deus quer falar sobre isso no nosso meio, sobre custos. Mas na pregação, sobre custos que nós temos que pagar no ministério, sobre preços que nós temos que pagar no ministério. A salvação é de graça. Mas o nosso discipulado e o ministério custará tudo, como nós temos aprendido. E o preço só aumenta. Se você aumenta o teu nível de liderança e o teu nível de influência, o preço vai aumentar. É renúncia. Às vezes as pessoas querem viver ministerialmente os sonhos do Senhor, os planos do Senhor, mas muitos não estão dispostos a pagar o preço. E viver o chamado, viver o propósito do Senhor, nessa longa jornada, e domingo passado eu falei sobre nós sermos uma pequena no quebra-cabeça de Deus. Por quê? Porque Deus vai contando uma história, vai montando uma história, né? E nós somos apenas uma peça. Nós não somos uma grande peça. E a gente vai continuar, porque o que eu falei domingo passado? Sobre Estevão. Estevão foi um homem usado por Deus. Vamos falar sobre Moisés hoje, tá? Mas estou recapitulando. Estevão foi um homem usado por Deus. Ninguém podia resistir o quê? Ninguém podia resistir o quê? A sabedoria. A sabedoria dele e como o Espírito lhe falava, lhe usava. Mas, muito embora ninguém pudesse resistir Estevão e a sabedoria dele e o Espírito, o que fizeram? Subornaram uma galera para falar, vamos subornar, vamos mentir, vamos matar. E assim fizeram. E às vezes, nós cristãos, aplicação prática, nós cristãos idealizamos algumas coisas. Mas a gente tem que entender que a lógica de Deus, a forma de Deus agir é diferente da minha e da sua. Estevão, vê se é uma coisa que bate, né? Ninguém pode resistir à sabedoria que Deus te deu. Oh, maravilha, ninguém pode resistir à sabedoria que Deus me deu. E aí você começa a desempenhar um ministério e vão lá e te matam. Mas ninguém podia te resistir, mas te mataram. Então percebe, por que não conseguiram te resistir? Te pararam te matando e Deus permitiu. Então o que eu aprendo com isso? Que Estevão, sendo apedrejado, a Bíblia diz que viram um rosto como o de um anjo. E Jesus ficou de pé para receber ele. E o que eu aprendo com isso? Olha, podem te parar, podem te matar, podem dar um basta na sua vida. Mas a lógica de Deus, aqui você foi um fracassado, aqui você falhou, aqui você foi paralisado, no céu você foi recebido de pé. Ninguém pode resistir à sua sabedoria. Ele não conseguiu converter ninguém. Não é ele que converte, mas ele, na mensagem, ali não conseguiu converter ninguém. Daí, o resultado do ministério de Estevão foi sucesso ou fracasso? Humanamente falando, foi fracasso. Mas e a lógica de Deus? Sucesso. Porque Deus recebeu Estevão de pé. Então Estevão, ele não, no final da vida dele, gente, pelo amor de Deus, às vezes quando eu vejo essas histórias eu falo, cara, eu não sou nada, eu sou podre, eu sou um lixo, eu não sou nada. Porque Estevão está sendo apedrejado e fala assim, Senhor, não imputes o pecado deles, perdoa. Ah, meu querido, na moral, um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? Ele não perdeu o rosto de um anjo, porque ele não viu o apedrejamento, ele não viu o que estava fazendo com eles, ele tinha uma visão muito espiritual, um entendimento muito espiritual. Então nós falamos sobre o custo de Estevão, do que aconteceu com Estevão. Depois falamos, no discurso de Estevão, você tem Abraão, me ajuda aí, quais foram os personagens que apareceram na pregação? No discurso de Estevão. Abraão, mas o que? Gente, vamos lá. Bianca não fala, Diácono Wagner não fala, nem Flávia fala, nem Paola fala. Vamos lá, que vocês já falaram duas vezes. Quais foram os personagens que apareceram na pregação do discurso de Estevão? Abraão,
José, que foi destacado, Abraão, José, Estevão, Abraão, José e Moisés. Por que nós destacamos de Abraão? Esteja aqui comigo hoje, né? Esteja aqui comigo. Abraão não recebeu um pé de terra, diz a palavra, mas tinha a promessa. Ele recebeu a aliança antes de ter filho. O que a gente aprende com isso? Que você pode ter uma tremenda promessa de Deus, mas não ter um pé de terra nesse lugar. E eu queria que você pensasse se você anda com a mentalidade de Abraão ou se você anda com outra mentalidade. Você se manteria firme por 25 anos de caminhada com Deus sem receber um pé de terra, só com uma promessa? É o que a gente aprende com Abraão. Ele com 25 anos, a Bíblia diz no discurso de Estevão, não recebeu um pé de terra, ele foi nômade. E olha que incrível, eu não destaquei isso domingo passado, ele tinha dinheiro para comprar. Só que Deus falou, eu vou te dar. Ele podia pegar o dinheiro e comprar. No máximo que ele comprou foi a sepultura da esposa dele. Porque os caras podiam depois chegar e falar, não, a gente não concedeu nada. Então ele comprou a sepultura. Ele era rico. Ele podia fazer valer com a força que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha, mas ele não compra aquilo que Deus disse que ia dar. É incrível isso, porque às vezes a gente tem dinheiro e a gente quer comprar. Eu não estou falando do dinheiro, não. A gente tem condições, a gente tem habilidade e a gente quer fazer acontecer. A gente tem dons e a gente quer fazer acontecer. Se a gente pudesse, a gente fazia. Mas Deus disse, eu vou dar. E ele com condições não comprou um pé de terra. Está assim na Bíblia, um pé de terra. Então Abraão é esse cara que não tem filho, mas tem promessa. Que não tem filho, mas Deus dá aliança. Que não tem filho, mas espera. Que não tem um pé de terra, mas persevera. Aí você tem José. José é um cara que caminhou embaixo de O que apareceu lá? O que fizeram com José? Tiveram que inveja. Caminhou embaixo de inveja. Ele foi o quê? Me ajuda. José foi o quê, gente? Vamos lá, alto, por favor. Eu não tô ouvindo. José foi o quê? Vendido. Foi tido como escravo. E eu não sei se você tem sido alvo de calúnias, de falcatruas, de levantes, de inveja. E as pessoas estão contra você. Mas o mesmo José que não teve favor dos seus irmãos, no mesmo texto, o texto diz que ele teve favor, que Deus o fez favorável a Faraó. E o mesmo texto diz que o Senhor estava com ele. Então isso, eu não sei se bagunça com a sua cabeça, mas bagunça com a minha, né? Porque às vezes fala, fulano está com inveja, você está com inveja, você está sendo vendido, o inferno está se levantando, você deve estar em pecado. José não estava em pecado, o inferno estava se levantando sim, ele enfrentou invejas, ele foi vendido, ele foi traído, mas Deus estava com ele. Então a gente aprende com Estevão, a gente aprende com Abraão, a gente aprende com José e agora nós vamos para Moisés, amém? A gente vai falar sobre o tempo de preparo, porque domingo passado a gente falou sobre os custos. E a mente, a mentalidade, a visão, você é uma pequena peça no quebra-cabeça, você tem que lidar com o apedrejamento, você tem que lidar com o fato de não receber nada às vezes, só ter a promessa, você tem que lidar com inveja, você tem que ser vendido, você é traído, você é perseguido, você pega 13 anos de cadeia, porque José pegou 13 anos de cadeia, mas continua perseverando. O que eu acho incrível na vida de José é que Deus não fala nada com José. Ele só deu o sonho. Nem a interpretação Deus deu do sonho. É José que tem a interpretação. O sonho é tão claro que não precisa nem de interpretação, né? Mas Deus só dá o sonho e nunca mais fala com José. Nunca mais! E eu fico pensando, se Deus nunca mais falasse com você, você perseveraria?
São os custos do chamado do ministério. Se Deus ficasse em silêncio, você continuaria mantendo-se de pé e na prontidão, mesmo no silêncio de Deus, apesar de todos os cenários? Sim, querido, ou não? Sim ou não? Espero que a gente se mantenha firme. Eu fico pensando, e eu creio que isso vai acontecer um dia, tá? As nossas Bíblias serão tiradas de nós. Em algum momento, os cultos serão proibidos. E eu fico pensando, quanto tempo eu duro sem poder ler mais uma Bíblia? Só com o que eu tenho. Tem uma frase mais ou menos igual a essa, né? Se o mundo quebrar, quanto tempo tu dura com o dinheiro que tu tem? Os economistas falam isso. Ih, pastor. Não dura nem um dia. Né? Tem gente que pensa, porque não tem reserva. Pois é. Qual a reserva que você tem para te manter de pé? Qual o alimento sólido? Existe um processo. E esses homens, eles viveram um monte de coisas. Sabe o que eu acho maravilhoso estudar isso aqui? Porque isso me ajuda a alinhar, a realinhar a minha visão e entender. Cara, com Estevão foi assim, com Abraão foi assim, com José foi assim, com Moisés foi assim, por que eu penso que comigo vai ser diferente? Eles são exemplos aí de dificuldades, que apesar das dificuldades, no processo, no preparo, Deus quis trabalhar na vida dele. Agora vamos a Moisés, gente. Isso não, daqui a pouco eu vou pregar de novo e a gente não vai falar sobre Moisés, né? Atos 7, vamos lá. Versículo 17. Atos 7, 17. Aproximando o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. E aí que entra a vida de Moisés. Por essa época, nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus, ou extraordinário, outra versão. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram que abandoná-lo, Moisés foi abandonado. Não porque seus pais não amavam, por força maior. A filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando o israelita, defendeu os israelitas e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-lo, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou novamente e viu 2 homens em Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés, ousado, né? E disse: quem nomeou o líder ou juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como um estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. Você quer fazer a obra de Deus? Suporte o tempo de preparo. Você quer ser como árvore plantada aos ribeiros, cujas folhas não murcham e dão um fruto na estação certa? Suporte o tempo do preparo. Suporte o tempo do enraizamento. Você já ouviu falar que o bambu, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. Ele enraiza, ele enraiza, ele enraiza. E se a gente olhar a vida de Moisés, você teve 40 anos de preparo no Egito, no palácio de Faraó. 40 anos no deserto de Midian. E quando ele achou que acabou, Deus chamou ele. Eu vejo muitas pessoas às vezes desanimando porque dizem: Senhor, está demorando, Senhor, faz da minha vida, Senhor, cumpre a tua promessa. Eu imagino que Moisés cresceu ouvindo falar: olha, você é hebreu. Quando você cresceu, a Bíblia diz aí, ó, que Moisés era um menino extraordinário. Como é que você vai olhar para um menino, né? Toda mãe olha para a criança com esse desejo, né? Meu filho é extraordinário, é maravilhoso, é lindo. Mas aqui não diz que a mãe e o pai acharam isso. Diz que olharam para Moisés e viram ele extraordinário. Ele foi amamentado por 3 meses.
ele foi posto aonde? Aonde? No rio. Quem é o pessoal do discipulado vai saber. Moisés foi posto no cesto no rio? Hã? Em meio aos juncos, à margem do rio. Está lá na palavra. Foi colocado em meio aos juncos. Não foi colocado no rio, não. Foi em meio aos juncos, à margem do rio. E olha que incrível, né? Olha quanta pressão, quanto problema, quanta adversidade surgiu quando Moisés nasceu. Talvez você tenha vivido momentos ruins, talvez você tenha vivido momentos caóticos no seu nascimento, na sua vida, perseguições, você correu risco de morte, né? Você vê, ele foi abandonado por motivo de força maior, talvez você tenha sido abandonado, talvez coisas terríveis aconteceram na sua vida, e você está pensando, e aí? O que vai ser da minha vida? A poderosa mão do Senhor estava na vida de Moisés desde cedo. Você crê que a poderosa mão do Senhor está na sua vida desde cedo? Você crê que Deus está cuidando de você desde o nascimento? Aquilo foi fantástico, foi extraordinário. A mãe colocou Moisés no cesto e a irmã, a Miriam, ficou observando. Quando a filha do faraó pegou, achou bonito, ela falou, você quer que eu arrume alguém para amamentar? Foi a mãe. A mãe amamentou, cuidou de Moisés e ainda foi paga por isso. Você crê que a poderosa mão do Senhor está agindo desde o seu nascimento? Você crê que Deus está preparando você desde o seu nascimento? Há um tempo de preparo, querido, e o tempo de preparo é longo. Quanto maior o tempo de preparo de Deus na sua vida, quanto maior a espera, maior é o que Ele tem para fazer. Se Deus tem coisas pequenas para fazer na sua vida, né, vamos dizer assim, talvez Ele não precise te preparar tanto. Mas se está demorando, se está difícil, se você está se sentindo abandonado, se você está se sentindo perseguido, se você está fortemente ameaçado, talvez Deus esteja te preparando da fornalha, do fogo ardente. Porque a obra de Deus é grande na sua vida. Amém? E Moisés, ele cresceu com muita expectativa. Eu não sei você, querido. Eu não sei você, mas muitas pessoas crescem com expectativa e querendo tomar a frente de Deus. Levanta assim, só baixinho assim, ó. Se você já quis um dia tomar a frente de Deus. Só baixinho, não precisa levantar muito não. Aham. Quem nunca, querido? Quem nunca quis fazer do seu jeito? Quem nunca quis apressar as coisas? Quem nunca quis agilizar as coisas? Quem nunca idealizou alguma coisa? E tem gente, já falamos aqui no domingo passado e falamos no PG sobre idealizações. Você não tem que não idealizar, você tem que idealizar da forma correta. Não é nem idealizar coisas, né, fora do comum, que não é aquilo que Deus planejou, e nem não idealizar nada, blindando você da frustração. Não, é idealizar a coisa certa. E Moisés idealizou que ele com 40 anos sairia e todo mundo reconheceria que Deus levantou ele como líder. Só que Moisés estava terminando uma etapa do processo. Quem já ouviu falar de cavalo de Troia, né? A história conta que os inimigos entraram num cavalo e entraram lá no lugar do território inimigo. Deus colocou Moisés lá dentro do palácio. Os caras querendo matar o menino, e Deus colocou o menino dentro da casa de Faraó. E Faraó, que queria matar o menino, teve que cuidar do menino. Deus é poderoso, Ele confunde as artimanhas do diabo, amém? Ele confunde as artimanhas do inimigo, o inimigo quer fazer mal, e Deus muda tudo, converte tudo, e aí o diabo trabalha para o propósito de Deus, porque o diabo, Satanás, que simboliza o diabo, o Faraó que simboliza Satanás, alimentou Moisés e cuidou de Moisés. E mais, ele aprendeu a língua egípcia, que lá na frente foi fundamental para Faraó, para Moisés falar com o Faraó. Ele aprendeu a cultura, ele sabia como entrar e falar com o Faraó. Ele sabia a cultura de Faraó, ele sabia o que era importante no Egito. Ele sabia tudo no Egito. Eu nem fiz 40 anos, eu estou indo para 39. Moisés com 40 aum imagine, um ano e meio mais ou menos, um ano e um mês. Daqui para frente, olha quanta coisa eu posso ter aprendido no Egito, porque Moisés nem trabalhou. E aí você fala assim, como assim Moisés nem trabalhou? Ele nem saiu do palácio, querido. E como é que eu afirmo isso? Porque a Bíblia diz que com 40 anos ele saiu do palácio para ver como é que estavam os seus irmãos. E ele descobriu
e os seus irmãos estavam passando dificuldades. Ele descobriu, possivelmente, ele era completamente alheio à realidade lá fora. Você conhece algum jovem assim? Você conhece algum jovem assim que está completamente alheio à dificuldade do mundo? Isso tem acontecido muito no nosso tempo. As pessoas não sabem como que está aí fora. E eu quero mostrar isso. Eu não quero só citar, eu quero ler com vocês. Isso está, perdão, em Êxodo capítulo 2, versículo 11. Vamos lá comigo? Êxodo 2, 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu, cara, com 40 anos ele descobriu, que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, ele visitou, né? Ele não ia, ele foi visitar. Ele descobriu, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Sabe o que eu aprendo com a liderança de Moisés? Ela foi construída, ele foi preparado, ele achou que estava pronto e achou que ia libertar do seu jeito. E ele era impulsivo, ele era imaturo, né? E ele achou que as coisas aconteceriam na força do seu braço. Muitas vezes, enquanto estamos na caminhada cristã, nós ainda somos impulsivos, imaturos e achamos que vamos fazer as coisas na força do nosso braço. Mas a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é o seu dom, não é a sua habilidade, não é a sua eloquência. Moisés ainda por muito tempo ficou achando que ele precisava falar bem para ser um bom interlocutor, para ser um bom orador, para convencer Faraó, para que ele tivesse esse recurso e pudesse tirar o povo de Israel desse modo. Mas não seria dessa forma. Eu quero te dizer que o Espírito Santo quer te capacitar. O poder do Espírito quer te envolver. O Espírito Santo quer te encher, quer te ungir, quer te renovar, quer te avivar, para que quando você vá fazer, seja pelo Espírito do Senhor. Amém? E Moisés aqui estava achando que seria pela força. Ele quis se vingar, o egípcio matou, eu te mato. Ele achou que assim, tomando lado, fazendo por impulsividade, ele seria reconhecido. Mas a palavra de Deus diz que eles não reconheceram ele. E depois mudou a estratégia, querido. Ele foi pacífico. Ele saiu e quis resolver o problema. Mas deixa eu dizer, quando não está no teu tempo de você fazer as coisas que Deus quer, não adianta você ser violento e você for ser pacífico, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Quando Deus chama ele lá na frente, diz que o mesmo Moisés foi chamado para executar a obra do Senhor. Não mudou muita coisa. Foi a mesma pessoa. Ele obviamente amadureceu, obviamente muita coisa mudou dentro do interior dele. Eu queria que você começasse a pensar aí, querido, o que precisa mudar na sua vida para que Deus apareça a você na sarça, para que Deus apareça para você de forma extraordinária, assombrosa, dizendo, chegou a hora. O que precisa acontecer na sua vida? Há um tempo de preparo. 40 anos Moisés ficou no Egito. Aprendeu a cultura, aprendeu a língua, aprendeu tudo. Achou que estava pronto. Se lascou. Não reconheceram a liderança dele. Sabe o que eu fico pensando, querido? Que muitas vezes a gente se frustra porque não reconhecem a nossa liderança. Mas liderança não se impõe, se conquista. E sabe o que caracteriza um líder? Deixa eu te dizer uma coisa. Liderança não é cargo. Sabe o que caracteriza um líder? O líder vê antes e vê mais. Ele vê antes dos outros e ele vê mais à frente dos outros. E o que caracteriza um líder também? Ele caminha junto com o seu povo e também à frente do seu povo. E aqui ele está junto, mas também está à frente. Só que quando você começa a liderança, você às vezes não está à frente de ninguém, porque você está começando. Então você só está junto.
Só que se você estiver junto e se conectar com o povo, se conectar com seus discípulos, estar junto e ter coração com coração, o teu povo, aquele que você lidera, vai te dar tempo para você crescer em liderança e depois estar à frente dizendo, vem, vem, vem. Então, se você quiser se concentrar, eu tenho que estar à frente, eu tenho que me capacitar, eu tenho que crescer, ou eu tenho que estar junto? Escolha estar junto. Porque se você se conectar com o coração dos teus liderados, eles vão te dar tempo para você crescer e estar à frente de forma habilidosa, de forma a ser capaz. Percebe? Escolha estar junto. E Moisés, ele não tinha aprendido isso ainda. O que nós estamos tirando aqui de lição. Ele não sabia muito das dores dos seus irmãos. Ele descobriu, ele não se conectou, ele não procurou entender. Ele tentou agir pela violência, pela pacificação, mas não era tempo. Você está disposto a esperar o tempo de Deus para ele agir na tua vida? Para ele te usar poderosamente? Quem está disposto aqui? Custe o que custar, 40 anos é muito tempo, gente. 40 anos é muito tempo. Quando ele ouviu aquelas palavras, aquele homem disse assim, quem nomeou você juiz ou líder sobre nós? Você vai me matar como você fez com o outro? Sabe o que esse cara está dizendo? Eu tenho dúvida do que você é capaz de fazer comigo. E sabe por que ele disse isso? Porque eu vi o seu caráter sendo provado ontem e você pisou na bola. Então eu tenho dúvida do que você é capaz de fazer comigo. O que eu aprendo? Que uma boa liderança, a base é o caráter. A base é o caráter. Os seus liderados não podem ter dúvida do que você é capaz de fazer. E aquele homem teve dúvida do que você vai me matar, como você fez com o outro? Eu estou com dúvida aqui nessa relação. Porque o seu caráter foi provado e você na impulsividade matou o cara, escondeu o cara achando que ninguém estava vendo. Mas Deus estava vendo. Deus tem olhos como chama de fogo e vê toda a tua escolha, inclusive aquela que você faz dentro do seu quarto, inclusive aquela que você está fazendo dentro do seu carro, inclusive aquela que você está fazendo dentro do seu escritório, no seu trabalho. Ele tem olhos como chama de fogo que passa sobre toda a terra, então o teu compromisso é com ele, querido. Moisés olhou, não viu ninguém, achou que aquele negócio podia passar desapercebido e escondeu na areia. Tem muita liderança escondendo coisas na areia que daqui a pouco vão ser desenterradas e vão te desmoralizar. Então, não mate ninguém, não crie problemas que tirem a sua autoridade, que manchem o seu caráter, que manchem a sua legitimidade. Eu falei lá no discipulado que a melhor coisa na vida é você ter consciência limpa, para você dormir em paz. Eu não vivo uma vida de pecado, eu não tenho um egípcio enterrado, eu não matei ninguém, eu não estou sendo reprovado no meu caráter, eu posso ter outras falhas. Moisés tinha teve outras falhas e ele foi forjado, foi moldado, ele foi tropeçando, ele foi cambaleando, ele foi aprendendo, ele tomou muito na vida, ele achou que ia ser reconhecido, foi rejeitado, e tem muita gente aí indo morar em Midian por 40 anos porque foi rejeitado. Tem muita gente fugindo e sendo peregrino porque está lidando com rejeição, com questões emocionais. Deixa eu dizer uma coisa, querido, resolva. Coloque as suas questões emocionais aos pés da cruz e aos pés de Deus. Porque muitas pessoas, por questões emocionais, estão jogando o ministério fora. Mas Deus quer te preparar, amém? Deus quer te preparar o tempo que for, porque quando ele te levantar, ele vai dizer assim, olha, eu desci para livrar, mas você vai lá falar com o faraó. Deus desceu, Deus ia tirar, mas ele falou, mas você também vai. Ele te usa, ele faz e te usa, ele te faz e capacita. Queridos, é maravilhoso. E aí, Moisés, ele fugiu diante daquela palavra. A Bíblia diz que ele fugiu dali e foi viver como um estrangeiro na terra de Midian. E a palavra de Deus diz que quando ele chega lá em Midian, ele vai morar na casa de um sacerdote. Jetro era um sacerdote midianita. Ele chegou vestido de egípcio na beira do poço. Continuava impulsivo. Viu umas mulheres vindo pegar água. Aí vieram os pastores que impediram a mulher. Ele foi, botou todo mundo para correr. Aí o Jetro falou assim para os filhos, vocês chegaram mais cedo? Foi um egípcio lá que nos defendeu. Ele tinha muita impulsividade, né pastor Maurício?
tipo um cara que você conheceu, né, lá no seminário, que com 19 anos. Meu Deus, era muito impossível, brigava até com poste. E a gente tem muita energia, a gente tem muita impulsividade. E José estava lá vestido de egípcio. Olha, Moisés estava lá vestido de egípcio. Ele estava imerso naquela cultura, gente. Ele estava vestido de egípcio. Ele não foi reconhecido como hebreu, ele foi reconhecido como egípcio. Ele estava carregando muita coisa. Agora, pega a visão comigo aqui. Agora ele sai de um lugar totalmente idólatra e vai para um outro lugar que é na casa do sacerdote de Jetro de Midian. Sacerdote, o cara era sacerdote. Aí ele casa com quem? Casa com quem? Com Zípora, com a filha de um sacerdote. Olha a bagunça. Mas ele estava destruído. Ele estava arrebentado. Ele não casou como os pais deles casaram. Os pais de Moisés eram da tribo de Levi. Ele casou com a Zípora, uma midianita. Quantos sabem aqui que Deus um dia se levantou para matar Moisés? Nós vamos ler esse texto. Quantos sabem? Levanta a mão bem alto. Que Deus levantou para matar Moisés. A gente vai ler esse texto. Ele casa com uma midianita. Ele tem 2 filhos com ela. O primeiro se chama Gerson. Ele diz assim: eu sou peregrino daqui. Eu não sou desse lugar. Eu estou no deserto. E eu quero que você pense agora, 40 anos no Egito, achando que estava pronto. Agora ele passa mais 40 anos no deserto. Pastor Adélio, quantos anos você tem? 7. 7. Daqui a 3 anos teu ministério está só começando. Daqui a 3 anos o seu ministério está só começando. Porque Moisés foi chamado com 80. Às vezes a gente coloca idade para limitar o chamado do Senhor. Quando Moisés achou que a vida dele tinha acabado, uma sarça que ardia, consumia, chamou Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E sabe quem escreveu aquele salmo dizendo que 70 anos é canseiro e 70 anos... Depois de 70 anos é enfado e canseiro. É canseiro e enfado. Alguns pela sua robustez chegam a 80, mas é canseiro e enfado. Foi Moisés que escreveu isso. E quantos anos Deus chamou ele? 80! Talvez ele estivesse escrevendo o salmo dizendo: que canseira, que enfado. Porque os salmos eram orações cantadas. Estou com 70 anos. Minha vida acabou. E Deus fala: acabou não. Com 80 eu vou começar a te chamar. Quando você pensar que acabou, quando você for exprimido, quando você for esmagado, quando tu pensar que não sai caldo nenhum de você, é aí que eu vou começar. E Moisés liderou o povo de 80 a 120. E sabe o que eu acho incrível? Que a palavra de Deus fala que com 120 anos ele morreu e não perdeu as suas forças. Queridos, Deus é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida, amém? Você crê nisso? Amém. Vamos lá. Moisés, vestido de egípcio, casou com Zípora. Abre aí, por favor, Êxodo 4, 24. Êxodo 4. E sabe, o ministério não é mole não, gente. O ministério não é mole, mas é maravilhoso quando a gente está cheio do Espírito Santo e consegue viver ele, amém? Êxodo... Cadê? Êxodo 4, 24. Vamos lá. Diz assim: no caminho para o Egito, Deus tinha dado a missão para Moisés tirar o povo do Egito. E ele estava indo. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Você fala: que isso, gente? Vamos entender por quê. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou aos pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue.
Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O que eu aprendo com isso? Moisés casou com uma midianita, que era filha de um sacerdote de Midian. Eles não aceitavam a circuncisão. Eles não aceitavam esse princípio. E muito provavelmente, Moisés não bateu o pé. Moisés não quis ter problema e disse, tá bom, vamos deixar para lá esse negócio. Tu não quer circuncidar? Não circuncida. Só que quando Deus chama Moisés para a obra, e ele está indo fazer a obra, ele está dando tempo para Moisés acertar o que precisava ser acertado. E quando Moisés demorava, o Senhor veio para matar Moisés, dizendo, Moisés, acabou seu tempo aqui, ó, resolve esse negócio. Zípora sabia do motivo. Ela corre, circuncida e fala, você é um marido de sangue para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que você precisa alinhar e consertar para seguir e executar o seu chamado? Às vezes, querido, a gente acha que não tem nada a ver, que é só um probleminha. Ou vai doer, deixa isso para lá, vai doer, vai machucar, é difícil. Deus é misericordioso, Ele vai entender. A paciência de Deus, a misericórdia se renova a cada manhã, mas tem uma hora que o juízo também vem. E você vê como que às vezes as nossas alianças trazem problemas para a nossa vida. Você que é jovem, eu não sei se você já casou aqui, se todo mundo já casou aqui, mas não abra mão de princípios inegociáveis. Não abra mão. Moisés abriu mão de princípios inegociáveis, que era a circuncisão, e Deus veio tratar com ele. Sabe qual é a pior coisa? É você cair na mão de Deus, querido, e ele ter que tratar com você. Então, diante de um casamento, diante de uma união, diante do trabalho, não abra mão das coisas, dos princípios inegociáveis. E sabe o que eu acho incrível também? É que a Bíblia deixa claro que a mulher de Moisés não foi com Moisés no Egito. E eu vou pegar esse texto para ler para vocês lerem. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui para ir lá na frente. Bem, vamos chegar lá. Mas a mulher de Moisés não vai com ela para o Egito. Moisés devolve ela e os seus 2 filhos e fica na casa de Jetro e vai sozinho na casa do Egito, lá no Egito. Sabe o que eu vejo, querido? Infelizmente, muito, e eu louvo a Deus pela Paola. Eu vejo por aí muitas pessoas caminhando sozinhos, muitos homens de Deus sem as suas esposas. Talvez os pastores estão cansados de muitas coisas do ministério, 17 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez a esposa fica cansada também, né? Não sei. Ou talvez o pastor não é tão exemplo assim e a esposa cansa de ouvir o cara, né? Não sei. Eu vou ouvir esse cara aí. Lá em casa é diferente. E Moisés foi sozinho. Não sei se Zípora era meio problemática ou simplesmente era porque não tinha aliança com Deus. E não comprou a briga, não comprou a missão. Deixa eu dizer uma coisa, você que é esposa, compra a missão do teu filho, do teu esposo. Compra a missão do teu esposo. Zípora não comprou a missão de Moisés. E é cansativo. Se você não tem uma esposa do lado, você muito provavelmente vai ter muito problema. Deus fez na vida de Moisés. Deus fez. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer pela sua graça e misericórdia, mas é muito mais fácil quando você tem a tua esposa contigo. Amém? Amém. E aí, no capítulo 3, vai dizer que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Capítulo 3. E aí quando você lê isso, passa batido. O que tem? Ele está cuidando do rebanho do seu sogro. Ele está ali perto do Monte Sinai. Só que a gente precisa entender que para um
para um egípcio, eles desprezavam o pastorado. Em Gênesis 46, 32, José lá atrás falou para o povo, diz, olha, digam que vocês são pastores, porque o faraó vai deixar você habitar na terra de Gósen, porque eles desprezam os pastores, eles não valorizam os pastores. Então agora você tem um Moisés, que foi forjado no Egito, agora cuidando, de 40 anos, agora cuidando de ovelha. Eu fico pensando, imagina você, forjado 40 anos no lugar, com algumas verdades e alguns conceitos, dizendo, pastor não serve para nada, quem cuida de ovelha não serve para nada, e ovelha mesmo, não é ovelha aqui, lá no Egito. Pastor não serve para nada, quem cuida de ovelha não serve para nada. Aí você foge para Midian e tu vai cuidar de ovelha. Aí você é um egípcio de 40 anos pensando, tô aqui, forasteiro, peregrino, casando com essa mulher, me dando um problema, não aceita a circuncisão. Tô cuidando de ovelha, de bode, sou pastor e estou nessa terra esquecida. Deus não esquece de você. Esse era o contexto de Moisés, querido. E em capítulo 3, versículo 6, Deus aparece. E eu acho incrível que por mais que ele fosse egípcio 40 anos, por mais que ele tivesse 40 anos em Midian, Deus aparece para Moisés e diz o quê? Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não fala nada do Egito, ele não fala nada de Midian, ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés estava com uma vida bem sofrida, viu? Pega isso aqui que eu vou falar. Moisés estava com uma vida bem sofrida. Ele perdeu a posição dele, ele foi rejeitado, ele foi parar em Midian, ele foi cuidar de ovelhas, que era totalmente algo desprezível. E quando Deus aparece para ele, olha o que Deus faz. Ô Moisés, se liga só. Eu ouvi o sofrimento do povo de Israel. Deus nada fala do sofrimento de Moisés. E ele estava passando uma baita de uma barra, né? Ele estava sofrendo. Mas Deus não fala, eu estou vendo o seu sofrimento. Deus fala, eu estou vendo o sofrimento de Israel. Sabe por quê? Porque você tem que parar de olhar para a tua dor. Você tem que parar de olhar para o teu sofrimento. Que se você olhar para o teu sofrimento, para a tua dificuldade, para a tua dor, tu não vai ajudar ninguém. E Deus não dá ênfase na dificuldade de Moisés. Deus está falando, vem cuidar de quem precisa. Vem cuidar de quem está sofrendo. Eu ouvi os gemidos deles, do povo de Israel no Egito. Eles estão sendo severamente açoitados e eu desci para livrar. Eu ouvi o clamor. Você crê que Deus pode ouvir o teu clamor? Amém. Você crê que Deus pode mudar a tua sorte? Pois é, o povo de Israel gemeu, o povo de Israel clamou e Deus desceu para livrar. Mas o mesmo Deus que diz eu desci para livrar, diz para Moisés, agora vá tirar eles de lá. Porque Deus não faz nada sozinho, querido. Ele sempre une céu e terra para fazer as coisas dele. Ele desceu para livrar, mas ele diz para Moisés, vai lá tirar. Eu espero que você seja esse Moisés que aguenta o tempo do preparo de Deus. Que aguenta os 40 anos no Egito. Que aguenta os 40 anos de Midian. E quando Deus aparece para você e te dá uma missão, você vai. Tem muita gente jogando a toalha. Tem muita gente olhando para as dificuldades e parando. E ele começou a falar, quem sou eu? Não sei falar, não vão me ouvir, envia outro e tudo mais. E qual foi a resposta de Deus? Eu estarei contigo. Querido, qual a missão que Deus tem para você? Comece a executar agora. Qual é o chamado que Deus tem para você? Ele está te preparando para você viver. Só não coloca a carroça na frente dos bois, mas ele está te preparando para você viver, amém? Eu citei que a mulher não acompanhou ele, e eu quero ler. Capítulo 18,
de Êxodo, versículo 1 a 6. Capítulo 18, versículo de 1 a 6. Veja, Moisés já tinha saído do Egito. Moisés estava vindo com o povo. Moisés já tinha passado o Mar Vermelho. Moisés já tinha feito água sair da rocha. Moisés já estava indo para o deserto. E aí vem um capítulo 18. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor havia os tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus dos meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e seus 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Isso significa que a mulher de Moisés não o acompanhou. Por isso, eu te faço um alerta. Se una com quem tem o mesmo propósito de teu e de Deus. Se una com quem ame o Senhor acima de todas as coisas, que não vai fazer picuinha com a circuncisão, com o que Deus está pedindo, com um preço caro, com a entrega de tudo, com a entrega total, com a entrega radical, e vai contigo aonde você for. Isso é impagável. Se eu não tivesse Paula do meu lado, eu já teria certamente sucumbido. Porque eu sei que ela compra as minhas brigas. Não as brigas que eu não devo entrar, as brigas que eu devo entrar. Ela está comigo, ela está junto, ela ora, ela é intercessora, ela me ajuda. Ela está disposta a pagar o preço que eu também estou disposto a pagar, que Deus me pede. Então, querido, é maravilhoso você entender que existe um tempo de preparo. Assim como, recapitulando, Estevão estava disposto a pagar o preço. Abraão não recebeu um pé de terra, mas recebeu a promessa. José teve que lidar com invejas, com calúnias, com traições, mas Deus estava com ele. E Moisés, que teve que lidar com o tempo do preparo, com a rejeição, com o deserto. Olha, é tão incrível como Deus nos prepara sem a gente perceber, que a palavra de Deus diz que quando Moisés vai levar as ovelhas de Jetro no deserto, era perto do Monte Sinai. Pega isso aqui que é interessante. Moisés estava levando as ovelhas perto do Monte Sinai, lugar em que ele voltaria depois. E por 40 anos, ele provavelmente conheceu aquela região. E Deus estava preparando ele lá no Egito, e estava preparando no deserto, conhecendo a região. Sabe o que eu acho incrível? É que esse tempo de preparo de 40 anos em Moisés deu algumas certezas para ele quando ele estava rodando no deserto, perto do Monte Sinai. Ele olhava aquilo e pensava, ele saiu do Egito. Ele viveu 40 anos nesse lugar. Aqui foi o Egito. Aqui foi o deserto de Midian. Ele viveu aqui, foi lá no Egito, tirou todo mundo, trouxe para cá. E quando ele está aqui andando no deserto, ele está pensando, eu sei que Deus não está levando a gente para lá. Eu sei que a gente não está progredindo, porque eu conheço esse lugar, eu já vivi aqui 40 anos, eu estou passando pelo mesmo lugar. Eu conheço isso aqui pela palma da minha mão, eu sei que não está no caminho da terra de Canaã. Mas mesmo tendo a convicção de que nada está mudando, que eu não estou indo para lugar nenhum, que Deus está me fazendo girar em roda, eu continuo me mantendo de pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você vivesse aqui em Guadalupe, vamos pensar aqui, vamos contextualizar. Se você vivesse em Guadalupe aqui, e você conhecesse, há 40 anos, e você conhecesse Guadalupe uma palma das suas mãos, aí ele vai e te manda para o centro da cidade, liberta o povo, traz para Guadalupe de novo. Aí ele te manda andar pela Rua Alfa, pela Marcos de Macedo, pela Torquato, pela General Salgado dos Santos, pela Alfa, pela Marcos de Macedo, pela Torquato, pela General Salgado dos Santos, pela Brício Filho, pela Torquato, e eu não estou indo para Campo Grande, pela Torquato,
pela Marcos de Macedo? Não, porque lá era o Egito. Chegou para Guadalupe de novo, agora o destino é Campo Grande. Eu não estou indo para Campo Grande, eu sei que nada está mudando, eu sei que Deus não está fazendo, eu sei que eu não estou caminhando em direção ao propósito. Eu conheço tudo isso aqui, mas eu vou perseverar. Se Deus te fizer andar em círculos por um longo tempo, você se mantém de pé. Eu tenho pensado isso, Senhor, não tem indício que as coisas vão melhorar. Não tem indício que as coisas estão mudando, que eu estou indo para o lugar que eu estava achando que eu estava indo. A Terra Prometida eu sei que é para lá, mas eu estou fazendo entrar aqui nessa rua aqui de novo, né? E andar pelo mesmo caminho e de novo. E pior, não é nem por causa de mim, às vezes. Porque Moisés, não estou falando que é o meu caso, é o caso de Moisés. Não era nem por causa de mim. Tem algumas rodadas que a gente dá por causa da gente mesmo, né? Mas no caso de Moisés, pô, Senhor, né? Nem por causa de mim. É por causa do povo. Ah, querido, que Deus te deu um coração para amar pessoas que te fazem andar em círculo. Vou repetir. Que Deus te dê um coração que te faça amar pessoas que te fazem andar em círculo. Porque Moisés estava andando em círculo e ele estava pensando, a culpa não é minha. Eu não estou passando por esse monte aqui de novo por causa da minha desobediência. É esse povo que toda hora murmura, eu acredito em Deus. Tudo bem, eu só não acreditei naquele dia que ele falou que ia mandar codorniz para todo mundo por 30 dias e todo mundo se fartar ali. Eu duvidei um pouquinho, mas esse roda-roda, esse gira-gira, não é minha culpa. Que Deus te dê um coração para amar pessoas que te fazem andar em círculo. E Moisés foi forjado no fogo, ao ponto de que no final ele estava, bater nesse negócio aqui, vou bater nessa pedra aqui, Deus mandou falar, eu vou bater, porque a paciência de Moisés estava no limite. Mas veja, querido, ele foi um homem tremendo. Ele foi um homem que marcou a geração, ele foi um homem que mudou a vida daquelas pessoas. E eu queria aqui, já caminhando para o final, porque eu também não quero falar muito como eu falei domingo passado, mas eu queria que você pensasse na vida de Moisés. Quais são as suas semelhanças? Como foi seu nascimento? Você foi perseguido? Você foi abandonado? Você achou que ia acontecer e não aconteceu? Você teve que esperar um longo tempo? Você talvez teve escolhas erradas na sua vida? Talvez você se aliançou com coisas erradas, com pessoas erradas e está pagando o preço até hoje? Talvez até mesmo no casamento. Pague o preço, querido, porque agora que tu já fez aliança, pague o preço. Pague o preço, porque tua salvação está em jogo. Vou te dizer uma coisa. Naquele gabinete ali, por muitas vezes eu aconselhei pessoas e eu, em momento nenhum, vejo o seu conforto. Em momento nenhum eu vejo o cenário que é bom e confortável para você e que você vai ficar sorrindo. Eu vejo a sua salvação, que está em jogo ou não. Entende? A sua escolha hoje pode colocar em xeque a tua salvação. Seja ela qual for. E às vezes a gente banca e sustenta e às vezes perde pessoas porque a gente quer pagar o preço de dizer a verdade e dizer, olha, eu não estou preocupado se vai ficar fácil para você. Eu sei que vai ficar muito difícil, você vai ter que pagar um alto preço. Mas deixa eu te dizer, a tua salvação está em jogo. A tua, se bobear, a minha, porque dependendo do que eu fizer, eu vou de ralo também. Se eu não falar, se eu calar a boca, se eu não te advertir para onde você está indo. E a gente não está brincando aqui. Eu louvo a Deus, queridos. Eu estou pregando assim, e às vezes prego assim, mas eu sei que a grande maioria da Antioquia tem querido ter compromisso com o Senhor, tem querido conhecer mais o Senhor, tem querido conhecer e prosseguir em conhecer. Eu queria chamar o Hilton aqui para me ajudar. Tem querido ser Moisés, que quando amadureceu, Deus falou assim, olha Moisés, não vou mais com vocês. Vou mandar um anjo, te dou cheque em branco, vou te fazer entrar na terra. Vou te fazer entrar na terra prometida, mas eu não vou com vocês. O que Moisés fala? Senhor, se tu não fores conosco,
não nos faça sair desse lugar. Eu queria muito nessa noite que você fechasse teus olhos, curvasse tua cabeça e pensasse em qual chamado que Deus tem para a tua vida. E como você está se preparando para ele, querido. Aquilo que você acha que é perda de tempo, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, é preparo de Deus na tua vida. Ele está te amassando. Às vezes, quando a gente está no início, a gente fala assim, não, porque eu era líder, porque eu fazia, porque eu liderava, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo outro. Vai se ouvindo, vai se ouvindo. Se você se ouvir um pouquinho e se pegar falando muito eu, talvez Deus tenha que te amassar um pouco mais. Talvez Deus tenha que te fazer 40 anos em Midian, ficar lá para quando você achar que o tempo passou, que acabou, a sarça vai começar a queimar. E ele vai dizer, chegou a hora. Eu quero orar com você. Quero orar com você para que você aprenda com esses homens. Estevão, Abraão, José, Moisés. E desempenhe o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Amém?